Bom dia, irmãos. Que bom ter você aqui mais uma vez, mais um culto com a gente. Bom, eu queria lembrar e frisar a importância que tem de você estar mandando esse vídeo, o link desse vídeo para os seus amigos e para os seus familiares. Que a gente tem alcançado muitas pessoas através dele, então aproveite essa oportunidade. Eu queria começar lendo o versículo que está em 2 Coríntios 4, 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Então vamos crer que após esse momento que nós estamos passando, essa aflição vai nos trazer uma grande e eterna glória. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada por estar cuidando de nós em cada detalhe. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para engrandecer e louvar o seu nome. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Jesus. Sim, tu és santo. E não há outro. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Jesus, pois tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, e o teu amor não falha.
Te louvamos, Jesus. Te louvamos pelo teu amor que é infinito, que não falha. Te louvaremos independente das situações ou independente das circunstâncias. Declararemos a tua santidade, a tua majestade. Te adoramos, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Sim, Jesus, Santo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. É o teu nome, Jesus. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos,
Bom dia, graça e paz. Um bom dia especial nessa manhã para as mães, né? Domingo do Dia das Mães. E eu quero começar aqui desafiando você, né? Logo após o nosso culto, nós fizemos um esquema lá de drive-thru. Nós temos questão, né? Mesmo estando distante, de prepararmos uma lembrancinha para todas as mães. E é uma lembrancinha bem atrativa, vai adoçar o seu coração. E você, mãe, que deu o nome, que avisou lá, né, que confirmou a sua presença na retirada, não vai nem precisar descer do carro. Nós vamos fazer um esquema de drive-thru. Você passa assim que acabar o culto, a partir das 11h30, meio-dia, a gente vai estar por lá. Você passa lá e retira, tá? Ou o marido que quiser fazer isso, o filho. Vai ser um prazer entregar essa lembrança para vocês, tá bom? Que bom estar reunido mais uma vez com vocês. Mais um domingo, né, que a gente está distante, fisicamente, né, com esse isolamento social, mas unidos na mesma fé, no amor em Cristo. Amém? Queria agradecer a banda aí, essa moçada linda, jovens que tem nos ajudado toda semana aqui. Tem sido um tempo tão especial. Eu queria partir direto para a palavra. Queria que você fosse... Vocês viram que o título da nossa mensagem tá postado hoje aí, né? Nossa capacidade vem de Deus. Se você tivesse aqui na igreja junto comigo, eu ia pedir para você repetir junto comigo aqui, para nós falarmos juntos. Mas já que você está aí na sua casa, diga aí para a pessoa que está do seu lado, para o seu filho, para sua esposa, para o seu pai, enfim, para quem está do seu lado, ou se você estiver sozinho também, declare essa verdade, né? A nossa capacidade vem de Deus. O dia que nós entendermos isso como uma verdade para a vida cristã, nós teremos muito menos problemas. Amém? Eu queria que você fosse lá para segundo aos Coríntios. A Bíblia começa lá em Mateus, Lucas, Marcos, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então eu queria que você fosse lá. Nós vamos lá no capítulo 3. E eu queria compartilhar com você um texto essa semana que edificou tanto meu coração. Foi um texto que trouxe um desafio novo para o meu coração, um ânimo novo, uma verdade que eu já sabia, uma verdade que eu tenho experimentado na minha vida, mas é sempre bom, né, renová-las. Então eu queria que você fosse lá, 2 aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler nesse momento o versículo 4 e o versículo 5. Amém? 2 aos Coríntios, capítulo 3. E eu queria ler com você lá o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E o versículo 5 continua: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que a nossa própria capacidade partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então esse é o título da nossa mensagem hoje. Entendendo que a sua capacidade vem do Senhor, do nosso Deus. E sabe, irmãos, e essa é uma verdade incontestável da vida cristã. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender, que eu e você precisamos praticar, porque a partir do momento que nós começarmos a entender, eu fiz questão de deixar aqui fixado, para que você entenda e para que isso entre na sua mente, na sua retina, para que você não esqueça. Porque quando nós entendemos que a nossa capacidade vem do Senhor, quando nós entendemos que a nossa capacidade vem de Deus, isso nos dá um ânimo novo, né? Porque quando eu confio no meu braço, quando eu acho que eu posso alguma coisa, que a minha força, que o meu intelecto pode resolver alguma coisa, isso é um problema. Isso é um problema. Eu estou fadado a falhar, eu estou fadado a errar, eu estou fadado a não vencer. Agora, quando eu imagino, quando eu creio, quando eu tenho a certeza e a convicção de que é o Senhor que me capacita, de que é o Senhor que me dá força, de que é o Senhor que vai à frente da minha batalha, fica mais fácil.
E essa palavra não podia vir num momento melhor, né, irmãos? Um momento difícil que nós temos vivido, um momento de dificuldade, um momento que muita gente não está entendendo. Que muita gente não está entendendo. Que muita gente não tem compreendido nos dias de hoje. E a gente fica pensando, né? Como que eu vou sair dessa? Alguns devem estar pensando, mas como que eu vou me livrar dessa situação? Eu estou a ponto de perder o meu negócio. Eu já perdi o meu emprego. Eu estou todo endividado. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou doente. Eu tenho alguém doente na minha família. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para você que está me ouvindo aí na sua casa. Deixa eu falar um negócio para você que está me ouvindo aí no seu celular. Quando você pensar desta forma, o que eu vou fazer? O que será de mim? Como que eu vou sair dessa? Enquanto você pensar dessa maneira, vai ser muito mais difícil. Agora, quando você olha para os céus e quando você imagina que tudo vem do Senhor, que é Ele que capacita, que é Ele que te guarda, que é Ele que te fortalece, você vai ter mais capacidade de enfrentar as barreiras. Amém? E eu lendo esse texto, irmãos, 2 Coríntios, esse texto que edificou tanto o meu coração, né? Que Paulo dizendo aqui, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. E talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas deve dizer, com certeza deve falar a mesma coisa. O entendimento de que a minha, de que a sua capacidade, de que a nossa capacidade vem do nosso Deus. E quando eu li esse texto essa semana, quando eu pensava nesse texto essa semana, eu me lembrava, eu voltei para 20 e tantos anos atrás. 20 e tantos anos atrás. E talvez você tenha vivido um momento parecido com o testemunho que eu vou dar aqui, né? Às vezes algum desafio profissional, algum desafio pessoal, algum desafio na sua vida, e talvez você tenha tido a mesma insegurança que um dia eu tive lá atrás. Sabe, irmãos, eu me converti pouco tempo antes de casar, um ano e pouco antes de me casar. Nos batizamos, e eu me batizei no mesmo dia que a Marisa, que é minha esposa. E com 6 meses de casados, estávamos em lua de mel ainda, apaixonados pela igreja, apaixonados pelo tempo novo que estávamos vivendo. E com 6 meses de casados, ainda em lua de mel, o Senhor nos visitando, falando ao nosso coração. E nós fomos desafiados pelos nossos pastores da época a começarmos um trabalho que não tinha na nossa igreja. Estávamos numa igreja pequena, de porte pequeno para médio, e nós fomos desafiados a assumir a liderança de jovens. E aí, irmãos, eu sempre logo que eu me converti, eu sempre fui desejoso de servir na igreja, de estar trabalhando na igreja, mas quando veio aquele desafio, nós tomamos um susto, tanto eu como a Marisa, mas aceitamos o desafio. E eu me lembro, irmãos, nós participávamos de uma célula grande, um grupo enorme. Na verdade, não era uma célula, era uma mini igreja, que às vezes na reunião naquela casa, às vezes tinha mais de 40 pessoas. E o pastor me desafiou, ele falou, olha, a partir da próxima semana, a célula que vocês frequentam, eu gostaria que lá vocês já separassem o grupo de jovens e adolescentes, e você e a Marisa começassem a conduzir aquela reunião separada com os jovens e adolescentes. E a maioria dos jovens e adolescentes que participavam daquelas reuniões eram mais velhos em idade do que eu e a Marisa, e eram mais velhos até, não só em idade, mas em vida cristã. E eu me senti tão inseguro, me senti tão incapacitado. Mas é nessa hora, irmãos, que nós nos sentimos inseguros, incapacitados e olhamos para o céu e dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. E eu não sabia nada, não que eu saiba alguma coisa hoje, mas não sabia nada. E eu falei, Senhor, o que será da minha vida? Mas aí eu me lembro que um jovem daquele grupo, ele sabendo do desafio, ele me chamou de canto e falou assim, olha, Josimar,
É o Senhor que te capacita. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. E eu queria deixar um texto para o seu coração. Gostaria de deixar uma palavra para o seu coração. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Um jovem chamado Daniel. E ele me deu essa palavra. E eu queria que uma palavra tão conhecida. Eu queria que você fosse lá para o comecinho da Bíblia. Josué capítulo 1. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou ao meu coração naquele dia. Texto tão conhecido, que é a palavra que foi dada a Josué. Josué capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Lá no comecinho, depois dos livros do Pentateuco, tem Josué. E nós vamos ler lá, Josué capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 9. E diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou e tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Versículo 5, ninguém te poderá te resistir todos os dias da sua vida. E olha o segredo poderoso aqui, irmãos. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andardes. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí versículo 9, ele faz uma pergunta: não te mandei eu? Uma pergunta afirmativa, né? Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa podre, que palavra poderosa, irmãos. E aquele irmão me deu essa palavra. Você não faz ideia da diferença que fez para a minha vida ler esse texto, receber essa palavra naquele momento de insegurança, naquele momento de incerteza, naquele momento de desafio novo. E quando eu li essa palavra que o irmão me deu, eu me senti encorajado, me senti cheio de ânimo, cheio de esperança, porque ali eu entendi que não dependeria de mim, mas do Senhor, que eu precisava me esforçar, que eu precisava ser corajoso, que eu precisava me animar, mas que a capacidade vinha do Senhor. E o que eu quero falar para você, irmãos, que nesses dias de luta, que nesses dias de dificuldades, que nesses dias de pandemia, que nesses dias que talvez você tenha perdido o seu emprego, que talvez você não esteja recebendo o seu salário, quero falar um negócio para você. Enquanto você achar que você vai resolver, que você vai solucionar o problema, que você precisa agir, vai ser difícil. Agora, quando você entender que é o Senhor, que é Ele que vai capacitar, que é Ele que vai cuidar da situação, aí você vai ver a maneira que Ele vai agir. Sabe, irmãos, e o que estava acontecendo aqui, para a gente entender o contexto? O grande líder Moisés havia morrido. E o seu sucessor, Josué, que não era mais nem um garoto, caminhava com ele já há muitos anos. E o grande Moisés havia morrido, e aquela responsabilidade sobre a liderança, ficar sob a liderança de todo aquele povo hebreu, ficaria nas costas daquele homem. E sabe, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Eu exerci essa posição durante muito tempo. Numa empresa onde eu trabalhei,
E na igreja, na comunidade de São Mateus. É bom quando você é o auxiliar direto. É uma posição, porque você é prestigiado também. As pessoas te reconhecem. É gostoso, você vê a coisa acontecer, mas há uma diferença. Quando vem um abacaxi, quando vem um problema maior, quando vem uma responsabilidade maior, é o líder principal que resolve. Quando vem um abacaxi feio para descascar, é o líder principal que resolve. Eu tive também esse dilema quando eu fui desafiado, já contei, quando eu fui desafiado para assumir aqui o ministério aqui em Santo André. Era um pastor auxiliar lá em São Mateus, uma igreja grande, uma igreja bem sucedida, uma igreja que estava crescendo, uma igreja em pleno desenvolvimento. Aí em 2012, no finalzinho de 2012, nós fomos desafiados a vir para cá, né? E vocês já conhecem a história, né? E aí eu vim também com um desafio meio, né? Senhor, o que será? Mas aí quando eu entendi que é o Senhor que capacita, as coisas começaram a acontecer naturalmente. E aqui o dilema de Josué era esse: o grande líder havia partido. E ele estava diante de uma responsabilidade muito grande. Moisés, só no período do deserto, ele liderou aquele povo durante 40 anos. Durante 40 anos. Um povo reclamão, murmurento, insatisfeito, que nada estava bom. E Josué presenciou tudo aquilo. Josué vivenciou tudo aquilo. Aí ele olha a partida de Moisés, ele olha para a vida dele e imagina: olha a bucha que eu estou recebendo, olha o fardo que virá sobre os meus ombros. Mas, sabe, irmãos, ele entende, ele ouve a voz de Deus, e ele entende que aquela missão era uma missão dada por Deus. E deixa eu falar um negócio para você, para o judeu, não existe homem na terra maior do que Moisés. Mas deixa eu falar um negócio para você. Lendo a palavra, vendo a história, ninguém, em nenhum período, o povo hebreu conquistou mais do que sob a liderança de Josué. Foi o período que eles mais conquistaram, foi o período que eles mais avançaram, foi o período que eles foram mais abençoados. Porque esse homem entendeu, quando foi dada a missão para ele entendeu a palavra que está aqui no capítulo 1, que a capacidade vinha do Senhor, que para ele bastava ser forte e corajoso e andar segundo a lei, segundo a palavra, segundo a obediência, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. E sabe o que aconteceu? Deus o capacitou e Deus o abençoou. E é assim até hoje, meu irmão e minha irmã. É assim até hoje. Quando nós colocamos a nossa peleja, as nossas dificuldades, as nossas lutas diante do Senhor, quando entregamos nas mãos do Senhor e abrimos ao Senhor: Senhor, é contigo, eu não tenho capacidade para resolver este problema. O Senhor vem com a sua mão poderosa e faz algo poderoso, que é aquilo que nós não podíamos fazer. E aqui, olhando para a vida de Josué, eu aprendo algumas lições com ele. E a primeira lição que eu aprendo com ele aqui, irmãos, é entender e receber a direção de Deus para a minha vida. E olha aqui o que Deus fala para ele, no versículo 2, 3 e 4. O Senhor diz a ele: olha, Moisés, o meu servo Josué, o meu servo Moisés morreu. Ele está morto. Dispõe-te agora, junta esse povo todo aí e vai para a terra onde eu vou te mostrar ali. Vai para a terra. Todo lugar que você pisar, todo lugar que pisar a planta do seu pé, que eu tenho te dado, que eu prometi a Moisés, eu darei para você. E aí ele continua no versículo 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. O Senhor é detalhista, o Senhor mostra para ele e diz: olha, junta esse povo aí, povo hebreus,
junta ele, eu vou te mostrar, ó, toda esta região aqui, ó, toda esta área, eu serei contigo, eu estarei com você e você vai conquistar, porque não será você que conquistará, eu conquistarei para você. E ele entende isso, ele recebe a direção do Senhor, entende o que o Senhor quer fazer através da vida dele e começa a cumprir a direção que o Senhor dá a ele. O Senhor fala, ó, meu servo Moisés partiu, agora o negócio é com você. E sabe o que acontece, irmãos? O interessante é que ele tinha experimentado tudo que Moisés experimentou, ele vivenciou junto, ele tinha a experiência como um auxiliar, como aquele que caminha do lado, como aquele que está ombro a ombro. Entretanto, ele entende que agora a responsabilidade principal é dele. Ele assume o papel dele. Como é triste, irmãos, como é triste ver pessoas, homens, pais, maridos, esposas, jovens que fogem à sua responsabilidade. Isso é um problema. Sem problema. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu abro brecha para que outro assuma. Quando eu não assumo aquilo que Deus coloca diante da minha vida, eu abro oportunidades para que outro assuma no meu lugar. Quando eu não assumo aquilo que Deus está me dando, aquilo que Deus está colocando diante de mim, eu estou dizendo, Senhor, eu não quero não, libera isso para outro, isso é um problema. E Josué disse, não, a responsabilidade minha, eu vou assumir. É isso que o Senhor tem para mim, eu vou assumir. E aí é a segunda lição, que é a convicção. Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu sei que a capacidade vem de Ti. Eu sei que naquilo que eu depender de Ti, o Senhor há de fazer. Que está aqui no versículo 6, né? Ele diz assim... O Senhor diz a ele, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sobre juramento prometi dar a seus pais. Então ele tem a convicção de que o Senhor está prometendo tudo para ele, e aquilo que o Senhor promete, o Senhor há de cumprir. Aí no versículo 7 o Senhor diz a ele, né? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés ordenou, e dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, e que aí você será bem sucedido por onde quer que você andar. Ou seja, ele entende que a promessa que o Senhor está dando para ele, o Senhor é poderoso para capacitá-lo, que o Senhor não vai desamparar, que o Senhor estará sempre com ele, que assim como o Senhor foi com Moisés, que assim como o Senhor operou milagres no tempo de Moisés, o Senhor também operaria milagres através da vida dele, assim como fez com Moisés. Então, é esse o propósito, irmãos, que a gente precisa entender que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente entra num buraco, que às vezes é a dificuldade, que às vezes é o problema, que às vezes é o deserto, e muitas vezes a gente não consegue sair, porque a gente luta com as nossas próprias forças, a gente luta com a nossa própria capacidade, a gente luta com o nosso próprio intelecto, esquecendo que tem muitas coisas, que se Deus não colocar a mão, que se Deus não intervir, que se Deus não agir, nós não conseguiremos enfrentar. E deixa eu falar um negócio para você. Deus só entra na peleja quando eu peço para Ele entrar. Quando eu libero e, Senhor, entra nessa peleja. Senhor, entra, se envolve na minha necessidade. Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Senhor, vem na minha direção, porque eu não tenho mais capacidade para isso. Porque enquanto o Senhor não tem essa liberação da minha e da sua parte, enquanto o Senhor não tem essa liberação, essa demonstração de dependência nossa, Ele não se manifesta. Ele não se manifesta. Agora, Josué entendia muito bem isso. Ele tinha aprendido com Moisés.
Ele tinha visto o comportamento de Moisés, como Moisés se comportava, como Moisés se portava diante de Deus. Moisés foi testado e Moisés foi aprovado. Moisés tinha um relacionamento com Deus, Moisés dependia de Deus, e tudo isso que ele observou no seu líder, ele colocou em prática na sua vida. E ele entende, como diz no versículo 6, não te desampararei, estarei sempre contigo, eu não te deixarei. E ele lembrava disso. Ele foi com Moisés, ele será comigo também. Ele socorreu Moisés, ele vai me socorrer também. Ele não desamparou a Moisés, ele não vai me desamparar. E assim é na nossa vida, meu irmão. O Senhor não desampara aqueles que confiam nele. O Senhor não desampara. A terceira lição que eu aprendo com ele aqui, olha o que diz no versículo 7, vamos ler novamente. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que coisa linda, olha que coisa. Ele está dizendo aqui, ó, seja forte e corajoso. É fácil isso, irmãos? É fácil na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, ser forte e corajoso? Claro que não. É muito difícil ser forte e corajoso na hora de dificuldade. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrava aqui de quando eu era criança, né? Eu fiz o prézinho, o antigo parquinho, prézinho, né? Eu fiz durante 2 anos. Você faz o prézinho lá 5, 6 anos. Aí quando com 7 anos de idade, 6 para 7 anos, você vai para a primeira série. E sabe, irmãos, quando eu fiz o prézinho, eu fiz com um primo meu, um pessoal que morava perto da minha, foi muito legal. Então foi muito tranquilo, eu gostava demais, eu me desenvolvia muito, eu sempre fui muito brincalhão, conversador. Então desde pequenininho eu nunca tive problema de me relacionar. Mas, irmãos, eu me lembro no meu primeiro dia de aula na escola mesmo, que você tem que levar lápis, caderno, que você vai aprender o beabá, que você vai aprender a fazer conta. No meu primeiro dia de aula na primeira série. E eu era um garotinho seguro, um garotinho bem resolvido no prézinho, no meu primeiro dia de aula na primeira série. Quando a minha mãe foi me levar, não lembro se foi minha mãe ou se foi minha irmã, me deixou na porta da escola. Quando ela virou as costas, eu tive que ir para a escola, aquela escola gigante. Porque o prézinho era pequenininho, era uma escola pequena, tinha 4, 5 aulas. Agora não, eu estava numa escola que tinha mais de 1000 alunos. Aí quando eu me vi ali sozinho, irmãos, me veio aquela vontade de chorar, e eu segurei. Eu não lembro se eu chorei, irmãos, mas a angústia que eu tive, e até passar aquela angústia, até passar aquele sentimento, demorou alguns dias. Por quê? Porque era algo novo, era um desafio novo, tudo era novo ali. Ainda mais para uma criança de 7 anos de idade. Eu estava saindo de um ambiente que eu conhecia todo mundo, que eu meio que liderava todo mundo, agitava, era muito bom, que eu gostava de estar, para ir para um ambiente que eu não conhecia ninguém. Um ambiente gigantesco, onde 99% das pessoas eram mais velhas e maiores do que eu. E foi um desafio. Mas sabe, irmãos, o primeiro, o segundo, o terceiro, já passado o tempo, eu já me senti em casa, eu já me senti à vontade, eu já me senti completamente integrado. Mas por quê? Porque você começa a sentir a segurança. E foi o que começou a acontecer com Josué, quando ele entende que a peleja não era dele. Ele precisava ser forte e corajoso, o que não é fácil em tempo de dificuldade, em tempo de luta, em tempo de deserto. Não é fácil, mas a ordem para ele era, olha, seja forte e corajoso, não se desvie dos caminhos. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O resto é comigo, o Senhor está dizendo, o resto eu vou fazer. Aí a partir do momento que ele entendia isso, a partir do momento que eu e você entendemos isso, aí a gente
descansa no Senhor, né? Nós somos firmes, a gente se torna firme nas convicções, a gente para de oscilar, irmãos, porque se tem uma coisa, se tem algo que o Senhor não gosta, se tem algo que muitas vezes o Senhor contesta, o Senhor reprime, é esse sentimento de dúvida. Eu estava lembrando hoje do texto lá em Lucas, né? Os discípulos a caminho de Emaús. Jesus havia dito lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus havia dito, bem sabeis que o Filho do Homem será crucificado. O capítulo 26 diz isso, né? Jesus falando a eles, olha, vocês sabem que o Filho do Homem será crucificado, será morto na cruz. Jesus disse, olha, vocês sabem disso. Aí logo na sequência do texto diz lá que os líderes e os sacerdotes na casa de Caifás começam a discutir que não seria bom. Jesus fala, né, que na Páscoa isso iria acontecer. E aí, logo depois, na continuação do texto ali, no versículo 4, 5, os líderes na casa de Caifás decidem que não seria bom fazer isso durante a festa, mas que no tempo certo eles crucificariam Jesus. Aí logo depois a gente percebe os discípulos tristes, os discípulos desanimados, cabisbaixos, depressivos. E aí eu me lembrei desse texto lá em Lucas, os discípulos indo para o caminho de Emaús, tristes, desanimados, porque Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado, mas ele disse que ressuscitaria, e eles estavam desanimados, e Jesus chega até aqueles homens, e eles, diz o texto lá no versículo 16, que parece que eles estão com os olhos impedidos, não conseguem enxergar, não conseguem ter fé para tomar posse. E Jesus ali, sem que eles conheçam, Jesus fala, olha, vocês não creem nas profecias, vocês não creem naquilo que ele falou. E sabe o que Jesus faz? Jesus os repreende, Jesus os chama de loucos, nécios, vocês estão como loucos. Porque se tem algo que Jesus repreende, se tem algo que Jesus não gosta de ver em mim e em você, é o espírito da dúvida, é o espírito da falta de fé. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele diz para aqueles dois discípulos ali, vocês estão como loucos, porque vocês não estão crendo na promessa que lhes foi feita. Aí logo depois, eles sentam com Jesus para comerem. E quando Jesus vai embora, eles percebem, era o Senhor que estava conosco. E aí o coração deles incendeia novamente, a fé volta. Sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que eu e você precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. Nós não podemos ser oscilantes. Um dia eu creio, no outro dia eu não creio. Um dia eu estou animado, no outro dia eu não estou animado. Não, Jesus repreende isso. E Jesus chama isso de loucura. Jesus chama isso de loucura. Aquele que um dia crê e no outro dia não crê. Aquele que um dia tem esperança, no outro dia não tem mais esperança. Aquele que um dia confia, no outro dia não confia mais. Jesus chama aqueles discípulos de loucos. De loucos. E o texto diz que eles estavam como se os olhos estivessem impedidos. Ou seja, o texto fala que eles eram cegos espirituais. Então procure enxergar aquilo que Deus é capaz de fazer, aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. A promessa é que ele seria bem sucedido. A promessa para Josué no versículo 7 é: sejas bem sucedido por onde quer que andares. E a promessa para mim e para a sua vida hoje é que se eu e você, se nós formos obedientes à palavra de Deus, se nós meditarmos, buscarmos conselhos na palavra de Deus, não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, a promessa é que eu e você seremos bem-sucedidos. Essa é a promessa. Essa é a promessa. E aí o que diz no versículo 8? Olha o que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. E aqui eu queria encerrar com o versículo 9. Olha que promessa. É uma pergunta afirmativa, questionando. Olha, no imperativo. Não te mandei eu, ele está dizendo. Josué, não foi eu que te chamei. Josué, não é eu que estou mandando você fazer. Aí ele continua, de novo, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa, olha que coisa. E aí a pergunta que fica para mim e para você, sabe qual é a pergunta que eu faço para você nessa manhã? Qual o seu medo, meu irmão? Qual o seu medo? E aí eu pergunto, a capacidade é sua? A capacidade vem de você? Se você está com medo do momento, da situação, daquilo que você está sofrendo, é porque você acha que a capacidade vem de você. Que é você que vai solucionar, que é você que vai resolver o problema. E eu repito aqui, como Paulo diz lá em Coríntios, a nossa capacidade vem do Senhor, vem de Deus. A solução do seu problema vem do Senhor. A palavra para ele e para você nessa manhã é: ser forte e corajoso, tenha ânimo, que a capacidade vem dele. Então, a capacidade vem de quem? Vem do Senhor, não vem de você não. Se você fica pensando, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Como que você vai resolver esse problema? Esse problema é seu? A pergunta tem que ser, como que o Senhor vai resolver? Ô Senhor, como que o Senhor vai solucionar essa situação? Porque eu entrego na mão dEle, é Ele que vai fazer, é Ele que vai resolver, eu entrego nas mãos dEle. É assim, eu preciso de um milagre, eu não sei o que eu vou fazer, não tem mais jeito. Quando eu faço essas afirmações, achando que eu posso fazer alguma coisa, é um problema. Agora, quando eu digo, Senhor, eu preciso de um milagre, Tu podes fazer. Senhor, não tem mais jeito para mim, mas Tu pode todas as coisas. Aí as coisas se tornam completamente diferentes. E Josué entendeu isso, irmãos. Ele entendeu que ele dependia de Deus. Ele entendeu que a força não vinha dele, a capacidade não vinha dele. Ele era talentoso, ele era organizado, ele fazia muitas coisas, mas ele sabia que tudo isso vinha do Senhor, do Senhor. E eu quero voltar lá para o texto de Coríntios. Quero voltar lá para ficar gravado na sua retina, para que você não esqueça desse texto, né? O apóstolo Paulo nos ensinando. E é por intermédio, lá em Coríntios 3, versículo 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, eu creio em Cristo e eu sei que Ele pode todas as coisas na minha vida. E aí ele continua, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Olha, ele está dizendo, olha, ainda que eu tenha um problema e que eu possa achar que eu possa resolver. Não, eu não penso assim. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Nosso país está vivendo essa pandemia. Nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Tem um monte de gente perdendo emprego. Tem um monte de gente sem receber salário. Tem um monte de gente profissional liberal que está fechando a empresa, está fechando o comércio, está fechando o escritório. Mas deixa eu falar um negócio para você. Sabe quem vai resolver isso tudo? Deus. Enquanto você achar que você depende do Bolsonaro, que você depende do Dória, que você depende do Trump, que você depende de um grande cientista inventar uma vacina, enquanto nós acharmos que dependemos destas coisas, nós estamos perdidos. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Que nós dependemos de Deus. E quando Deus colocar a mão poderosa dele sobre cada questão da nossa vida, sobre cada necessidade da nossa vida, aí nós vamos ver verdadeiramente o seu poder. Josué foi um homem muito bem sucedido. E eu volto a dizer e encerro aqui. O povo hebreu nunca conquistou tanto, nunca venceu tantas guerras no período como o período de Josué. Entretanto, ele sabia
que ele dependia de Deus. Ele sabia que ele precisava meditar na lei, na palavra do Senhor. E principalmente, ele sabia que ele não podia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não era oscilante, ele era firme. E é assim que nós precisamos ser, irmãos. Nesses dias, nós precisamos ser firmes com a palavra, firmes, retendo as promessas. E principalmente, não sermos como os discípulos do caminho de Emaús. Tinham passado 3 anos e meio com Cristo, ouvido Cristo falar o que ia acontecer. E nos primeiros dias da partida de Cristo, eles já estavam desanimados e pensando em largar tudo. Misericórdia. O Senhor teve misericórdia deles e tem de nós também. Então anime o seu coração, aquilo que o Senhor tem para você. 2020 não está perdido não, meu irmão. 2020 está começando e vai ser um ano poderoso na sua vida. Vai ser um ano poderoso para a sua família. Ah, pastor, você não sabe o que eu já enfrentei nesse ano. É daqui para frente, meu irmão. Enxergue esse tempo como um tempo de Deus para a sua família, como um tempo de Deus para a nossa nação, como um tempo de Deus para a nossa igreja. Encare assim. E nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Queria chamar a banda aqui para a gente cantar uma música. Amém. Amém. Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que é esse Deus que te capacita? A nossa capacidade, meu irmão, minha irmã, vem de Deus. O dia que eu achar que eu posso alguma coisa, o dia que eu achar que eu sou o Senhor dos meus problemas, vai ser eu estou fadado ao fracasso, eu estou fadado à derrota. Mas quando eu tiro meu time de campo e digo, Senhor, é contigo, Senhor, está em tuas mãos, aí a mão poderosa do Senhor se manifesta sobre a minha situação. Amém? Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Sabe, irmãos, eu tenho orado nesses dias e pedido a graça e a misericórdia do Senhor. E eu tenho visto, sabe, irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor na vida de muitos. Algumas pessoas entre nós têm perdido o emprego, outros entre nós estão sem receber salários, mas a gente tem visto o cuidado de Deus, a cooperação uns com os outros. Nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, o que verdadeiramente a igreja primitiva viveu, né? Uns cuidando dos outros. Eu tenho dito isso aqui, a gente nunca fez tanta assistência, ajudou tantas pessoas, como nós temos feito nos dias de hoje. Porque nós sabemos, irmãos, que é um tempo momentâneo.
tempo momentâneo. E aqueles que têm mais, ajudam com mais. Aqueles que têm menos, ajudam com menos. E aqueles que não podem ajudar agora, ajudarão depois. Eu fiquei tão feliz que essa semana uma irmã me ligou, falou assim: pastor, as coisas estão tão difíceis, mas eu tenho feito questão de separar aqui a minha oferta na casa do Senhor. E eu disse isso a ela, irmãos. Falei para ela, minha irmã, fique em paz, a sua prioridade é cuidar da sua família, cuidar das necessidades da sua casa. E ela disse para mim, falou: pastor, não tem faltado nada na minha casa. Não tem faltado nada. Minha filha está desempregada, foi mandada embora, as coisas estão difíceis, mas Deus tem sido bom e misericordioso. E eu não posso deixar de ofertar ao meu Deus. Você não sabe a alegria que traz ao meu coração em poder ofertar. Eu gostaria de poder ofertar muito mais. Então, sabe, irmãos, é tão bom saber que mesmo em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, nós temos experimentado a fidelidade de Deus. E a igreja tem experimentado a fidelidade daqueles que são fiéis. Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta. Está passando aqui embaixo, no gerador de caracteres, o número da nossa conta, do nosso banco. Se você puder fazer a sua transferência, o seu dízimo, se você acha melhor e tem essa possibilidade, fique à vontade. O número está aí embaixo. Aqueles que porventura desejam trazer domingo agora, né? Alguns já até me ligaram: pastor, eu posso levar a minha oferta aí domingo? Eu vou pegar a lembrança aí do Dia das Mães. Eu posso deixar aí a minha oferta? Não tem problema nenhum. Depois a gente entrega para o nosso tesoureiro. Fique à vontade. E você que porventura, que está vivendo um momento difícil, pastor, eu estou sem renda agora, não estou podendo ofertar. Amém, meu irmão. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. E eu tenho certeza que em breve você vai estar participando também. No santo nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida. Amém? Pega aí o seu dízimo, o seu comprovante de depósito, enfim. E vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Pastor, essa semana eu não estou entregando nada. Amém? Consagre, entregue a sua casa, a sua família ao Senhor nessa manhã. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Tu és um Deus tão bom, um Deus tão piedoso, um Deus tão misericordioso, Senhor. Que mesmo diante de toda essa dificuldade mundial que nós temos atravessado, Senhor, nós temos visto a tua boa mão. Pai, nada tem nos faltado, o Senhor tem nos guardado. A gente tem se mantido de pé, a tua igreja tem se mantido de pé. Isto é graça e misericórdia sua. Pai, eu peço, Senhor, visita cada família agora, Senhor. Cada irmão, cada irmã, Senhor. Envia a tua provisão, Senhor. Alguns estão perdendo noites de sono, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Pai, mas assim como Josué, Pai, nós colocamos as nossas dificuldades e as nossas pelejas diante de Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que a capacidade, que o socorro, que o socorro bem presente vem de Ti, Senhor. Traz paz, Pai. Traz alegria. Traz prosperidade sobre cada casa, sobre cada família. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom, irmãos, daqui a pouquinho eu vou estar lá na igreja, eu faço questão. Não vai dar para a gente conversar, não vai dar para a gente conversar muito, não vai dar para a gente se abraçar, não vai dar para tirar foto. Entretanto, pelo menos de longe a gente vai poder se ver, né? A gente vai fazer aquele esquema de drive-thru. E você que vai passar na nossa igreja para trazer, para pegar a sua lembrancinha. Você que está vindo também, se você puder, irmãos, nos ajudarem. A semana passada foi ceia, nós fazemos sempre no domingo de ceia. Se você puder trazer, estiver sobrando aí na tua casa, não for te fazer falta, puder trazer um alimento não perecível, produtos de higiene pessoal. Nós temos abençoado tantas pessoas, e não só da nossa igreja não, viu, irmãos? Estamos abençoando muitas pessoas que nos pedem socorro, mas que não são da nossa igreja. A Bíblia diz, lá em Gálatas 6:10, que entendam a oportunidade de fazerem o bem a todas as pessoas,
principalmente aos domésticos da fé, que é a igreja, mas a todas as pessoas. E aqueles que têm nos pedido socorro, nós temos socorrido. Amém? Com a sua ajuda. Deus abençoe vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor, que os olhos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, no santo nome de Jesus. Um beijão, até já.